Deixa eu aproveitar aqui o gancho do pastor Kleber. Ele falou que nós deveríamos investir em livro. Deixa eu falar de um livro aqui especificamente. Para quem não nos conhece, eu sou pastor em São Luís do Maranhão, numa igreja chamada Missão Cristã Casa do Pai. Sou um dos pastores ali do presbitério. E nós temos alguns trabalhos de fundamentação lá na casa, né, de uma forma muito intensa. E uma das formas que nós temos de fundamentar a igreja local é através de alguns cursos. E esses cursos é para casa, tá? É para a igreja local. A gente não abriu para... Mas nós temos os nossos materiais que usamos. E um dos cursos que nós temos lá chama-se Redimindo a Sexualidade. É um curso que é ministrado por alguns irmãos da casa. E esse material aqui é do nosso casal de pastores lá de jovens, pastor Mike e a pastora Sâmia. Eles desenvolvem um trabalho violento com jovens lá na casa, com alguns jovens de algumas comunidades. Nós temos um trabalho em umas escolas lá que nós chamamos de chat, que é a nossa rede de jovens. Nós fazemos alguns trabalhos, principalmente antes da pandemia, nós entrávamos nas escolas, conseguimos fazer parte da carga horária de algumas escolas lá. Então, esse material está à disposição ali, se você se interessar por ele, depois você passa lá. Esse aqui é o material do curso, são 13 semanas de aula, é uma aula por semana, depois você pode passar e pegar esse material ali. E nós temos algumas camisas para vender também. Essas camisas, irmãos, nós vendemos com o único propósito de ajudar nos projetos que nós temos na casa. Hoje, além da igreja local, nós temos um instituto na cidade, em um bairro bem complicado lá, né, o Instituto Casa do Pai, depois você pode procurar nas redes sociais aí. Nós desenvolvemos trabalhos ali com algumas crianças naquela comunidade, com as famílias. Nós temos também um trabalho no interior do estado, a 130 quilômetros da capital. É uma cidade chamada Matões do Norte. A cidade de Matões do Norte, ela está entre as 5 cidades mais miseráveis do Brasil, segundo o último censo. E nós temos um trabalho lá dentro dessa cidade. Na verdade, entrando no povoado de Matões do Norte, 25 quilômetros para dentro, estradinha de chão, a gente desenvolve um trabalho bem jóia. Inclusive tem uma equipe lá, nesse momento, e nesse final de semana nós vamos desenvolver um trabalho muito legal lá. Então, essas camisas nós vendemos para poder custear essas despesas, né? Esses trabalhos, esses projetos. Depois você passa ali também, tem ela preta, tem ela branca. Depois você passa e dá uma olhada. Amém? Vamos lá, vocês estão bem? Como é que fica bem depois de uma palavra dessa, né? É um pouco complicado. Eu vou tentar aliviar um pouquinho para você. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 17. Os irmãos que estão aí atrás, se já foram ao banheiro, se já tomaram água, vocês podem voltar. Eu quero reafirmar que nós estamos muito felizes em poder cooperar aqui. Está comigo o pastor Charles, que fez a música antes, o nosso pastor da música lá na missão. Nós estamos morando hoje dentro de uma casa de oração, a minha família, a família dele, mais 2 famílias. Nós moramos ali dentro de uma casa de oração, em um bairro também bem difícil em São Luís. E nós estamos ali desenvolvendo um trabalho de oração de uma forma muito intencional e muito intensa. Não é? Então, está comigo aqui hoje, é um prazer servir essa casa. Tinha mais alguma coisa para eu falar, só que eu acho que eu não lembro aqui agora. Mas vamos lá, se eu lembrar, depois eu falo. No mês de janeiro, só falar para você de uma escola que nós temos lá no mês de janeiro, na verdade é um intensivo, do dia 19 ao do dia 14 ao dia 19 de janeiro. Nós temos uma escola em São Luís do Maranhão, é um tempo muito jóia, onde nós nos aprofundamos nas escrituras. Como nós trabalhamos muito com o ensino, nós gostamos muito de gastar tempo mergulhado na palavra, não é? Então a gente fica lá 5 dias em um seminário, em um seminário que fica dentro da cidade, um sítio dentro da cidade, onde a gente fica ali, né, manhã, tarde e noite mergulhado nas escrituras. Se você quiser mais informação para participar conosco, você acessa o nosso site nas redes sociais, na internet, missãocristãcasadopai.org. Lá vai ter todas as informações. Amém? Gente, Gênesis capítulo 17, eu quero partir desse versículo. Nós vamos ler apenas o versículo 7.
Era para eu falar só amanhã pela manhã, houve um imprevisto com o apóstolo Valdir, ele não pôde estar aqui, estou substituindo ele hoje, e a gente continua amanhã pela manhã. Mas eu quero tentar continuar, né? Falar do mesmo tema. Eu quero trazer uma nova, talvez uma nova não, mas uma outra perspectiva com relação ao discipulado na igreja, não é? E eu fiquei muito feliz porque o apóstolo Kleber falou sobre a liderança, porque eu acho muito interessante que nós possamos mudar um pouquinho a nossa perspectiva com relação a algumas coisas que foram edificadas na igreja nesses últimos anos, e algumas dessas coisas foram edificadas de forma errada. Quando você vê, por exemplo, Mateus capítulo 18, você vê Jesus dando uma direção para os seus discípulos. E ele fala assim: olha, vocês vão discipular as nações. Ide, façam discípulo de todas as nações. E ele dá um ponto de partida e ele dá um processo para que isso aconteça. Eu peço muito nessa tarde a sua atenção. Eu sei que você está um pouco cansado, o horário não ajuda, não é? Passou um pouquinho a hora do sono, mas a gente realmente fica meio... Eu vou pedir um pouco da sua atenção, não é? Eu vou precisar da sua atenção, porque nós vamos bugar um pouquinho a tua cabeça em algum momento dessa palavra, não é? Então eu quero ensinar você nessa tarde, eu quero abrir as escrituras, e como nós estamos em uma conferência, como o apóstolo Valdir falou no primeiro dia, eu quero conferir nas escrituras se a nossa postura nesse tempo está de acordo com as escrituras, amém? Então ele fala de discipular as nações, e ele fala de um ponto de partida e ele fala de um processo. Vão, discipulem as nações, primeiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que essa palavra ordem não tem a ver apenas com o que ele falou, mas com tudo o que ele estabeleceu. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, você vai perceber que a Bíblia vai mostrar como que estava o cenário antes de Deus começar a criar todas as coisas, não é? E o cenário era de completa desordem. O caos estava instalado, sim ou não? E a primeira coisa que ele faz é começar a ordenar o ambiente. Ele começa a pôr em ordem o ambiente. Então há uma ordem estabelecida, e como eu falei aqui ontem, tudo que Deus ordena, Ele ordena a partir daquilo que Ele fala. Entendido até aqui? Amém? Então quando Jesus, em Mateus 28, manda os seus discípulos discipular as nações, ele ensina que discipular nada mais é do que fazer com que o homem volte a viver dentro do mundo onde Deus ordenou. O que é discipular? Discipular, queridos, vai além de fazer parte da minha igreja. Discipular vai além de eu ensinar pessoas a se encaixar dentro da minha movimentação como igreja local. Discipular vai além de ensinar princípios para que ele consiga desenvolver alguma coisa dentro da minha localidade. Discipular é fazer com que você entenda e viva dentro da ordem de Deus, independente do lugar que você escolheu para congregar. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer o que eu ordenei. Amém? Então, o que é discipular? Ensinar o homem a viver dentro do mundo, onde a sua fala ordena tudo. Agora, a primeira coisa que ele manda fazer, o que é? Está ali o texto, né? Ali, ó. Ide, portanto, fazer... Segura Gênesis capítulo 17 aí, tá? Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. A primeira coisa que ele manda fazer é o quê? Batizar. Por que antes de ensinar a obedecer a ordem, ele manda batizar? O que seria o batismo? Deixa eu resumir aqui 4 meses de curso das águas em 2 segundos. Batismo nada mais é do que a morte do velho homem e a ressurreição do novo. Sim ou não? A morte do velho homem e a ativação do novo. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: o propósito do discipulado é fazer com que as pessoas vivam dentro da ordem de Deus, dentro do mundo original de Deus. O propósito do discipulado é levar as pessoas a viver dentro do mundo onde Deus ordenou as coisas para acontecer do jeito que Ele disse. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é batizar, porque o batismo ativa o novo homem e mortifica o velho homem. O que eu entendo com isso?
Eu entendo que a primeira coisa que precisamos fazer é batizar, porque o velho homem não tem condição de viver dentro da ordem de Deus. O velho homem não tem condição de viver num mundo onde Deus fala e as coisas acontecem. Você entende isso? Porque qual foi a proposta da serpente para o primeiro homem? A serpente, irmãos, distorceu o que Deus havia dito. E deixa eu te falar uma coisa, queridos. Nós precisamos resgatar o genuíno evangelho na igreja nesses dias. Eu acho que esse é um dos desafios da igreja. É resgatar o genuíno evangelho. Isso que foi ministrado agora há pouco aqui. Sabe, palavras que eu costumo dizer que você tem que sair do culto sentindo mal mesmo. Porque quem está aqui é o homem corrompido pelo pecado, meu amigo. E se o homem corrompido pelo pecado está se sentindo bem, tem alguma coisa errada. Sim ou não? Esse velho homem é o homem que o pecado deformou. E o homem que o pecado deformou tem que se sentir mal com o evangelho. Então, culto bom é aquele que você sai da igreja sem saber para onde está indo. Onde é a porta de saída daqui. Esse é o culto abençoado. Não é aquele culto que você fala assim, nossa, foi... Porque, irmãos, a nossa geração sai do culto sentindo tudo, mas não entendendo nada. Os nossos cultos são muito emocionais e pouco racionais. O cara te pergunta assim, como é que foi o culto? Foi uma benção. Mas o pastor falou sobre o quê? Eu nem sei. Ele orou por mim, eu caí, apaguei, só acordei no final do culto. Benção, irmão, caí. Perfeito. Deus vem mesmo e quando Deus vem, acabou. O sacerdote tem que se ajoelhar. Assim no tempo de Salomão, né? A glória veio, o sacerdote não conseguia ficar de pé. É assim mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de entendermos, porque se não entendermos, não praticamos. Dificilmente você pratica aquilo que você não entendeu. E sabe qual é o problema? O problema é que nos últimos anos na igreja, nós castramos a igreja de alcançar entendimento. Sabe por quê? Porque se você entende, eu não posso te manipular. Ninguém manipula aquele que entendeu. Ninguém, irmãos, se aquilo que você recebeu aqui nessa conferência alcançar apenas a tua alma, na primeira trancada que você receber no trânsito, você pode perder tudo que você recebeu. Porque a nossa alma, ela oscila. A nossa emoção, ela oscila. Amém? Por isso que Paulo vai dizer que o Espírito testifica, não com a nossa alma, mas com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Porque se testifica com a nossa alma, que nós somos filhos de Deus, na primeira crise emocional, nós vamos dizer assim, meu pai me abandonou. Você já parou para pensar que Jesus passa a vida toda chamando Deus de pai, mas na cruz ele fala assim, meu Deus, por que você me abandonou? Por que ele não diz meu pai? Porque ele sabe que o pai não abandona o filho, irmão. A convicção de Jesus da paternidade era no seu espírito, e mesmo passando por um momento emocionalmente abalado, ele tinha a convicção de que o pai estava com ele. Vocês estão entendendo isso? Então, é fortalecer o nosso espírito, para que saiamos daqui não emocionados, mas convictos. Irmãos, e convicção é quando as verdades de Deus alcançam o teu espírito. E quando as verdades de Deus alcançam o teu espírito, as emoções não têm mais poder de mudar o teu destino. O apóstolo Paulo estava em Éfeso, e irmãos, ele passou, imagina, ele chegou em Éfeso e começou a pregar na sinagoga. Os caras expulsaram ele de lá, ele foi abrir a igreja dele. Começou a escola de Tirano. A Bíblia diz que ele passou 2 anos pregando todos os dias na escola de Tirano. Irmãos, imagina, nós estamos aqui há 2 dias, vocês já nos amam, estou brincando, mas a gente já tem um vínculo, sim ou não? A gente já se conhece. Imagina se eu saio daqui, você ouve a notícia de que o pastor Rogério, sei lá, morreu. Você ia sentir? Nossa, aquele menino tão jovem, estava lá pregando, morreu. Porque já é um vínculo. Imagina um cara pregar 2 anos. Um cara pregar 2 anos aqui todo dia você está aqui durante 2 anos ouvindo alguém. E agora esse alguém chega e fala assim, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a partir de agora eu vou ter que mudar de cidade. Eu vou para Jerusalém, e lá provavelmente o que me espera é a morte. A Bíblia diz que o povo começou a chorar. Paulo falou assim, por que vocês estão chorando? Eu estou traduzindo para a linguagem de hoje, tá? Por que vocês estão chorando? O sangue de vocês não pode mais ser cobrado das minhas mãos. As emoções de vocês não podem mais mudar o meu destino. Mesmo vocês chorando, eu vou para onde eu devo ir.
Você entende isso? Isso é convicção. Convicção é diferente de conveniência. Conveniência, irmãos, é quando você deixa com que as circunstâncias dominem o seu interior, o seu coração. Convicção é quando o seu coração domina sobre as circunstâncias. Você lembra Jesus naquele barco? Tempestade comendo, chuva, e nego começou a ficar com medo. Jesus estava fazendo o quê? Deitado com a cabeça no travesseiro. Eu gosto da cabeça no travesseiro, porque dá um... Não é? Tira toda a dúvida de que ele estivesse descansando. Ninguém encosta no barco, mano, no meio de uma tempestade, com a cabeça no travesseiro, se não for para dormir. A Bíblia diz que os discípulos ficaram desesperados. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Nós somos como aqueles discípulos. A tempestade de fora está se tornando a tempestade de dentro. Enquanto que deveríamos ter convicção como Jesus. Pegar a paz que havia dentro e transferir para as circunstâncias. E dizer assim: ô tempestade, está atrapalhando meu sono. Você entende isso? Então é nesse tempo que nós estamos vivendo. Homens e mulheres de convicção que vão sair das reuniões convictos do que Deus falou, mesmo que não esteja sentindo nada. Irmão, nós precisamos adorar a Deus, não é porque eu estou sentindo alguma coisa, porque Deus é digno de toda a nossa adoração. Você sabe o que é adoração, irmãos? Eu estou só introduzindo, ainda não entrei na palavra, tá? Nós ainda vamos ler Gênesis 17. Vocês tenham paciência comigo. Ontem eu estava meio apressado assim por causa do tempo, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, vai dar certo. Sabe o que é adoração? Adoração é uma resposta que você dá a uma revelação de quem Ele é. Por isso, eu não estou adorando numa reunião como essa porque eu senti a presença de Deus. Eu estou adorando porque tenho uma vida de revelação. A Bíblia diz que existem seres espirituais que estão 24 horas por dia, desde a eternidade, dizendo assim, ó: Santo, 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 Santo. Sabe por que eles estão fazendo isso? É porque eles contemplam a face de Jesus. E eles estão recebendo, eles estão contemplando uma revelação que eles nunca tiveram. E eles falam assim: Santo. E no próximo segundo, irmãos, eles olham novamente. E eles recebem mais uma revelação de quem Ele é. E eles nunca tiveram. E eles falam: Santo também. E deixa eu te falar uma coisa. Eles estão fazendo isso por toda a eternidade. E eles ficarão por toda a eternidade. E a eternidade não será suficiente para conhecermos profundamente e verdadeiramente quem Deus é. Então, se está faltando a adoração, é porque primeiro está faltando revelação. Porque a adoração é uma resposta que damos à revelação. Eu não preciso sentir Deus para poder adorá-lo. Eu preciso ter convicção de quem Ele é, dos seus atributos. Amém? Então precisamos de um povo convicto. Um povo que tenha entendimento. Porque é o entendimento que nos leva à prática. E o que eu quero nessa tarde é aprofundar você nesse entendimento. Existe um plano original. Amanhã pela manhã nós vamos falar mais sobre esse plano. Mas existe, irmãos, um plano original de Deus. Existe um mundo específico que Deus criou. E deixa eu te falar uma coisa. Esse mundo, segundo as Escrituras, ele será restaurado. E restaurar significa voltar ao padrão original. Você está aí? Então preste atenção. O Éden não é um lugar de onde o pecado te arrancou, ou de onde o pecado arrancou o homem. O Éden é para nós um lugar onde o perdão está nos introduzindo. O Éden não ficou para o passado, o Éden está no futuro. Por isso que Apocalipse vai dizer que ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. A diferença é que o Éden do passado era um jardim. O Éden do futuro é uma cidade. Você entende? O que está acontecendo, irmão? Se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver o autor de Hebreus dizendo que Abraão estava vivendo em tendas porque ele esperava uma cidade que desceria do céu. E essa cidade tem como arquiteto
Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Pai está trabalhando na edificação da cidade que vai descer. Estão fazendo entender? Nós estamos caminhando, estamos construindo um entendimento. Não se preocupe, no final vai dar tudo certo. Então ele está dizendo que o Pai está trabalhando numa edificação. O Pai está transformando o jardim em uma cidade. Por que você acha que Jesus fala assim, gente, o meu Pai está trabalhando até hoje? Porque é exatamente isso que ele está fazendo. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos indo em direção à restauração de todas as coisas. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que ele fala do fim desde o princípio. Ou seja, se você quer ter clareza de como tudo vai terminar, você precisa contemplações para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Amém? Queridos, preste atenção. Aqui nós vemos Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. E ele não estabelece essa aliança apenas com Abraão, mas com toda a sua descendência. E ele fala que essa aliança seria estabelecida para sempre. Ou seja, é uma aliança que visa não só o tempo presente, como também a eternidade. Amém? Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que esse versículo deixa claro para mim e para você, principalmente a maneira de Deus agir. Esse versículo deixa claro como que Deus age. Aqui nós vemos que Deus, ele age dentro de uma proposta de aliança. Preste atenção numa coisa, irmãos, as ações de Deus não são aleatórias. Deus não anda agindo. Querido, preste atenção, Deus nunca foi surpreendido. Não pense você que quando o homem caiu, Deus agora ficou desesperado e disse assim, agora a gente faz o quê? Não, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes do homem pecar, Jesus já tinha ido para a cruz. Isso é louco de entender mesmo. Quando o homem cai e Deus ativa no plano eterno, um plano redentivo, um aditivo do plano chamado restauração. Quando o homem caiu, começou ali um processo redentivo de restauração do homem, e nós estamos nesta era, neste momento, passando pelo processo de restauração, que iniciou com a atitude de Deus lá no Éden, depois da queda do homem, e vai terminar quando Jesus voltar. Amém? Então preste atenção, vemos aqui a maneira de Deus agir. Irmãos, você não encontrará na Bíblia Deus agindo fora dessa proposta. Você não vai encontrar Deus agindo nas Escrituras sem estabelecer uma aliança. Sabe por quê? Porque é assim que Deus age. Deus age dentro de uma proposta de aliança. Por isso eu e você precisamos entender que Deus, apesar de ser um Deus pessoal, Ele não é um Deus informal. Você consegue entender isso? Não tem como dizer que anda com Deus sem assumir um nível de relacionamento, um nível de aliança, um nível de pacto, um nível de comprometimento. Não tem como. E você vai entender, irmãos, talvez no final dessa reunião, que talvez por causa da maneira como você vive hoje, você não assumiu uma aliança verdadeira com Jesus, apesar de estar na igreja todo domingo. Porque existe uma perspectiva do reino com relação à aliança. Amém? Então Deus, ele é pessoal. Ele está acessível. Eu falei aqui ontem, aquilo que o autor de Deuteronômio fala, que ele é Deus acima no céu, mas ele é Deus também embaixo na terra. Ele é um Deus que domina sobre toda a criação, mas é um Deus que está acessível. Amém? Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Foi o Deus que saiu do seu trono e se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Quantos estão entendendo isso? Então ele é pessoal, mas ele não é informal. Agora entenda uma coisa. Tudo que Deus sustenta, ele sustenta através de uma ligação pactual. Tudo que Deus sustenta, ele sustenta dentro de uma proposta de aliança. Então entenda isso em nome de Jesus, e entender isso vai fazer uma chave virar na sua vida. Deus não tem compromisso de sustentar aquilo que não é mantido, que não é guardado por uma aliança, por um pacto.
Deus não tem compromisso, irmãos, de sustentar aquilo que não é protegido por uma aliança. Amém? Então, apesar de nos conhecer pelo nome, entenda uma coisa: Deus não atua na informalidade. Apesar de conhecer cada um de nós pelo nome. Então, se no reino de Deus, meus amigos, se naquilo que chamamos de reino de Deus, você constrói uma vida de relacionamento na informalidade, escute, se você não constrói uma vida a partir de uma aliança, de um compromisso, de um pacto com Ele, sinto muito te dizer, para o reino, a sua aliança com Deus, o seu relacionamento com Deus não existe. Porque só existe relação com Deus a partir de uma proposta de aliança. Por isso que todas as vezes que Deus desejou usar alguém, Ele sempre chamou para um outro nível. Ele não usou os seus discípulos antes de firmar uma aliança com eles. Nós vamos ver um pouco mais aqui na frente. Amém? Então não existe relacionamento com Deus na clandestinidade. Não existe relacionamento com Deus fora de um pacto, fora de um compromisso de aliança. Se você não quer uma aliança com Deus, se você não quer um compromisso com Deus, você está dizendo para Deus que você não quer se relacionar com Ele. Porque para Deus não existe relação fora de aliança. Você está entendendo isso? Não, eu vou no culto, eu participo ali, eu dou até meu dízimo, mas assim, eu ainda não estou pronto para assumir esse compromisso. Você está dizendo assim: Deus, eu não estou pronto para me relacionar contigo. Eu não sei como que você consegue ouvir isso, mas para mim isso é muito sério. Porque isso vai peneirar parte do nosso relacionamento. Isso vai mostrar que o nosso cristianismo é raso, e por isso qualquer vento nos leva. Por isso qualquer vento de doutrina nos leva. Você entende isso? E assim, meus irmãos, eu não saí do Maranhão para vir para cá encher linguiça. Nós estamos longe de casa, estava falando para o Charles hoje. Vocês são gente boa demais, irmão. Nós estamos sendo aqui muito bem tratados. Eu queria estar em casa. Tenho 3 filhos pequenos, tenho uma esposa. Estou com saudade do meu povo, gente. Eu não vim para cá encher linguiça. Eu preciso trazer clareza sobre a igreja. Eu preciso gerar entendimento, amém? Então, Deus quer provar o nosso nível de aliança, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que se você não tiver de fato firmado em uma aliança com Ele, você não vai suportar. Amém, irmãos? Então, quem rejeita uma aliança, está rejeitando o relacionamento. Não existe relacionamento na informalidade. Para Deus não existe. Irmãos, o fato de você frequentar uma igreja todo domingo, o fato de você participar de reuniões semanais, sem nunca assumir um compromisso de aliança, sem nunca assumir um nível profundo de relacionamento, não significa dizer que você tem um relacionamento com Deus. O fato de você trabalhar para Deus não significa dizer que você tem uma aliança com Ele. E assim, sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que o serviço que estamos desenvolvendo na igreja está servindo para camuflar a falta de aliança que temos com Ele e a falta de relacionamento que temos com Ele. Nós estamos tentando compensar a falta de relacionamento com excesso de trabalho. E esse foi o problema de Adão. Qual era a função de Adão, irmãos? Assim, basicamente, era cuidar do jardim, sim ou não? Era dessa forma que ele cultuava a Deus. O seu trabalho era uma forma de culto. O trabalho se tornou um peso para nós, foi depois da queda, irmão. Antes da queda, Adão acordava dia de segunda-feira dizendo assim: eita, vou adorar a Deus, vou trabalhar. Foi depois da queda que a gente acorda assim: bicho, segunda-feira, depois de feriado, meu Deus do céu, tem que trabalhar. Foi a queda que fez isso. Mas quando Deus chega no jardim depois da queda do homem, qual é a primeira coisa que Ele pergunta? Ele pergunta assim: o que você fez? É isso? Onde você está? Sabe o que isso me ensina? É que Ele está mais preocupado com a relação do que com o teu serviço. Ele está mais preocupado com você do que com aquilo que você faz. A Bíblia não diz que Ele procura adoração. A adoração Ele tem no céu 24 horas por dia, muito mais afinado do que a nossa. A Bíblia diz que Ele procura adoradores. Não é o que você faz, é quem você é. Só que Ele chega e fala assim: onde você está? Para onde que Adão vai?
a de trás das árvores. Ou seja, eu pequei, eu caí, eu quebrei uma aliança contigo, mas eu estou escondido por trás daquilo que eu estou produzindo com as minhas mãos. O homem cai e percebe que estava nu. E a primeira coisa que ele faz, irmãos, produzir para si uma roupa para cobrir a sua nudez. Nós achamos que aquilo que produzimos com as nossas próprias mãos vai cobrir a nudez causada pela quebra de aliança. Nada do que você faz, irmãos, nada do que você faz vai substituir a tua relação com Ele. Você entende isso? Não, mas onde você está? Não, eu estou mal pra caramba, mas está aqui o grupo que eu lidero, está aqui o meu ministério, está aqui minha igreja, eu estou aqui por trás, está tudo certinho aqui, ó. Eu não quero saber do que você faz, ele quer saber onde você está. Você entende isso? O pastor Kleber falou aqui agora há pouco, Mateus capítulo 7. Muitos chegarão naquele dia dizendo assim: eu fiz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa assim, ó, com muito amor. Deus não está empolgado com o teu ministério. Teu ministério não serve para empolgar Deus, irmão. Não pense que Deus olha para você e fala assim: eu mesmo, que pastorzão. Eu mesmo, né? A expressão, meu Deus, aí ele está falando dele mesmo. Que pastor, eu estou impressionado com esse pastor. Teu ministério não serve para Deus, querido. Paulo disse que, nós falamos sobre isso aqui ontem, ele separou os 5 ministérios com um propósito: aperfeiçoamento dos santos. Sabe para que serve o teu ministério? Aperfeiçoar o corpo. Tudo que você faz precisa redundar em um aperfeiçoamento da igreja. Deus não é atraído por aquilo que você faz. Nunca foi e nunca será. Nós passamos o tempo todo expulsando demônios em teu nome, nós profetizamos, nós exercemos o nosso ministério, mas eu não conheço você, porque ninguém conhece ninguém através do trabalho. Você entende isso? A gente só se conhece através do relacionamento. Por isso a Bíblia vai dizer que ele chamou quem ele quis, chamou para si e os enviou para pregar. Primeiro ele chama para si, irmãos. Você está entendendo isso? Deus ele está levantando nesses dias homens e mulheres de aliança. Porque para Deus o que vale mais o teu relacionamento do que aquilo que você oferece, do que aquilo que você tem. Por isso que Jesus, quando está ensinando, ele fala assim: gente, olha só, quando você for trazer a sua oferta aqui, analise como está a tua aliança, veja como estão os teus relacionamentos. Sabe por quê? Porque se você tiver com problema de relacionamento, se você tiver com problema de aliança, não precisa trazer sua oferta. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Está nos ensinando. Ele está dizendo assim, ó: se você não é um homem de aliança, nem o teu dinheiro vai servir para cooperar com alguma coisa. Imagine só a sua vida. Ele não está procurando homens de recurso, ele está procurando homens de aliança. Porque é assim que Deus age. Amém, irmãos? Então o fato de você frequentar uma igreja não significa dizer que você é aliançado com Ele. E você vai entender porque eu estou te falando isso. Porque eu não estou falando de aliança na nossa perspectiva. Irmãos, na nossa perspectiva, se não der certo, separa. Se não der certo, eu mudo de igreja. Na perspectiva de Deus não é assim. Na perspectiva de Deus, irmãos, se a aliança é quebrada, tem que haver derramamento de sangue. Se a aliança é quebrada, tem que ter morte. Aí a coisa pega. Imagina que se eu firmasse uma aliança com a minha esposa e a lei dissesse assim: rapaz, quem quiser separar dos dois, perde a vida. Por isso que a Bíblia diz que até que a morte os separe, porque só um derramamento de sangue pode quebrar uma aliança. Agora é aquela hora que você diz amém. Vamos lá. Então, não há relacionamento sem aliança. É como uma empresa. Não sei se aqui tem algum empresário ou algum contador, mas é como uma empresa que atua sem uma identidade jurídica. Querido, preste atenção. Se você tem uma empresa
e você não registrou essa empresa, ela não tem um CNPJ, essa empresa existe para o Estado? Não. Ela atua na informalidade. Por quê? Porque não tem uma identidade jurídica. Escute uma coisa, assim como uma empresa sem uma identidade jurídica não existe para o Estado, o homem não existe para o reino sem uma aliança. Você entende isso? O nosso Deus é um Deus pactual. Pactual. Ele age através de pactos, através de alianças, através de compromisso. Ele faz isso porque ele é assim. Isso faz parte da sua natureza. Você entende isso, irmãos? Se você olha para a natureza de Deus, você vai ver que ele é um pai, que é um com o filho, e ambos são um com o Espírito. Isso é aliança. Se nós pudéssemos definir Deus em uma palavra, para mim essa palavra seria relacionamento. O pacto, a aliança faz parte da natureza de Deus. Por isso que todas as vezes que Deus vai agir, ele age a partir de um termo de aliança. Por isso que quando ele vai fazer, ele não diz assim, eu vou fazer, ele fala assim, façamos nós. Porque a maneira de Deus agir é assim, Deus age através de um compromisso de aliança. Ele age através de um pacto. E por ter estabelecido, irmãos, uma aliança no princípio com o homem, nós vemos Deus criando na origem, ele cria todas as coisas e fala assim, Adão, põe um nome aqui para mim. O que ele está fazendo? Ele está inserindo o homem na sua ação, sabe por quê? Porque apesar de poder fazer sozinho, ele decidiu fazer a partir de aliança. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Nós não vamos ler o texto para a gente ganhar tempo. Não que ler a Bíblia é perda de tempo. Não é? Sabe o que o texto vai dizer? Que o nome que Adão colocou, esse permaneceu. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como que eu imagino isso? Eu imagino que o homem original, o homem que não foi alcançado pelo pecado, o homem que não teve a sua natureza corrompida pelo pecado, que age dentro da proposta de aliança, quando ele age, é como se fosse o próprio Deus agindo. Segura aí. Por isso, quando Adão fala assim, eu acho que o nome disso aqui vai ser cachorro, Deus fala assim, é isso mesmo, eu estava pensando nisso. É como se fosse eu fazendo. Irmãos, todas as coisas se submetem ao princípio da aliança. Preste atenção. Quando Deus cria, tudo que Deus criou, Deus colocou debaixo do domínio do homem. E a palavra domínio, antes da queda, ela tem um significado diferente da palavra domínio depois da queda. A palavra domínio antes da queda é governar em benefício daquele que estava sendo governado. O que o pecado fez? Distorceu. E a palavra domínio depois da queda é governar em benefício próprio. Agora, a criação se submete ao princípio da aliança. A Bíblia vai dizer que toda a criação estava sujeita à autoridade do homem, sim ou não? Só que, preste atenção numa coisa, quando o homem quebra a sua aliança com Deus e se rebela contra Deus, você vai ver que toda a criação se rebela contra o homem. Você não ouve falar de espinhos e abrolhos na Bíblia antes da queda. Sabe por quê? Porque espinhos e abrolhos é a rebelião da criação contra o homem que se rebelou contra a aliança de Deus. Mas quando eu olho para as Escrituras, nós vemos, irmãos, que em toda a Bíblia, você vê homens se submetendo à aliança com Deus, sujeitando toda a criação. Vou contar para você uma historinha, você vai lembrar. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, é a primeira vez que a Bíblia fala sobre Elias. Não é? E antes você não ouve falar. A Bíblia diz que Elias era um tisbita, e ele surge em 1 Reis, capítulo 17, e ele já chega confrontando a principal pessoa da nação. Sim ou não? De onde que esse cara veio?
O texto responde. Ele diz que ele estava perante a face do Senhor. Olha só, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo? A quem sirvo? Minha versão fala assim, ó, perante cuja face eu estou. Sim ou não? Tem alguma versão que fala assim? A minha fala. Não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que Deus ordene. É isso que ele fala? Até que... Sabe por quê? Porque Elias foi um homem que se submeteu à aliança. Ele falou assim, ó, quem vai ordenar para a chuva não é Deus, sou eu. Porque quando eu ordeno, é como se Deus estivesse ordenando. Porque o homem original, o homem que volta ao padrão original de Deus, o homem que volta à ordem de Deus, age como se Adão não tivesse pecado, ou como se Jesus já tivesse voltado. Por que você acha que as pessoas ficaram tão assustadas? Olharam para Jesus e disseram assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse cara que a natureza, irmãos, a criação se sujeita a ele? É o homem que não foi afetado pelo pecado. É o homem que vive dentro da aliança estabelecida na origem. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Para onde que Elias vai depois que ele confronta Acabe? Ele vai para o ribeiro de Querite. Sim ou não? Como que ele vive lá? Alimentado por um pássaro e bebendo de quê? Quem está sustentando Elias? Deus. Por meio de quem? Da natureza. É Deus nos ensinando assim, é dessa forma que o homem original deveria viver. Todas as coisas sustentando ele. Sim ou não? Só que Elias tem que sair do ribeiro de Querite. Por quê? Porque, vamos lá, vamos bater um papo para você não dormir. Porque o ribeiro... E por que o ribeiro secou? Porque parou de chover. E por que parou de chover? Deixa eu abrir um parênteses aqui, segura aí, profeta. Quantos profetas nós temos aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Elias teve que sair do ribeiro, porque o ribeiro secou. O ribeiro secou porque não choveu. E não choveu porque Elias ordenou que não chovesse. Sabe o que eu quero te dizer? É que o profeta é o primeiro que sofre com a palavra profética que ele liberou. Ai, ai. Vai pensar duas vezes agora antes de profetizar, né? Se você não está disposto a se envolver com a palavra que você libera, eu sinto muito. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui, deixa eu sair do assunto, depois nós voltamos. Irmãos, alguém sabe me dizer até que horas que eu tenho aqui? Falta 10 para as 5. 7 horas. É 7, né? Então vamos lá. Tô brincando, gente, fica tranquilo. Tem gente que já abriu o olhão assim, fica tranquilo, já termina. Vamos lá. Eu não sei nem o que eu ia falar mais. Vamos voltar aqui. Ah, tá, Elias. Então, Elias sai daqui, querido, e aí Deus fala para ele assim, agora você vai sair daqui e vai para Serepta. Antes de ir para o ribeiro de Querite, ele fala assim, ó, eu já ordenei que um pássaro fosse lá te levar comida. Agora, por que parou de chover? Foi porque Elias liberou uma palavra profética. Por que Elias liberou a palavra profética? Porque o povo havia pecado. Sabe o que eu entendo aqui? É que o pecado afetou a ordem original do homem viver dentro da aliança. Irmãos, o pecado nunca mudou o plano. Deus não mudou o plano por causa do pecado do homem. A única coisa que o pecado afetou foi o homem. O pecado não afetou Deus. Deus continua sendo Deus, apesar do pecado do homem. Amém? Mas ele precisou, irmãos, estabelecer, a partir do pecado, um resgate, uma restauração. Então, o pecado mudou a forma do homem viver. Nós estamos entendendo isso? Quando Jesus dá uma ordem para a tempestade para, nós entendemos que a criação ainda se sujeita a homens que se sujeitam à aliança. A criação ainda se sujeita àqueles que estão sujeitos ao pacto,
ao compromisso, segundo a perspectiva do reino. Amém? Então, preste atenção numa coisa. Quando ele age a partir da relação, a partir da aliança. Por isso ele fala, façamos nós. Não é eu faço sozinho. Então, preste atenção. Por causa dessa aliança, ele decidiu trazer o homem para dentro da sua ação. Ele decidiu, irmãos, introduzir o homem em tudo o que ele iria fazer a partir dali. Noé, eu quero mandar um dilúvio, mas eu queria que você construísse uma arca. Você acha que Deus precisava de Noé para construir uma arca? Quando Deus fizesse assim, aparecia uma arca. Noé passou 100 anos para construir. Deus fazia assim, aparecia na hora. Porque Deus não precisa do homem, irmãos. Ele nunca precisou da ação do homem. Você está entendendo isso? Mas ainda assim ele decidiu introduzir o homem naquilo que ele estava fazendo. Jesus, ele dá uma ordem para Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias. Ele fala assim, Lázaro, vem para fora. Ele olha para o lado e fala assim, alguém vai ali e tira aquela pedra. O cara está ressuscitando um morto, ele não dava conta de tirar uma pedra. Sabe o que eu entendo aqui? É que mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele podendo fazer tudo sozinho, por causa da sua natureza pactual, ele introduziu o homem naquilo que ele estava fazendo. E aqui é importante eu te ensinar a respeito de um atributo de Deus, que assim, às vezes eu penso que nós não conhecemos, ou se conhecemos, esquecemos. Existe um atributo de Deus, irmãos, que eu quero destacar aqui, que é a sua independência. Preste atenção. A independência faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, ele não deixa muito claro, mas que faz parte da sua natureza. E o que a independência diz? A independência de Deus, ela é definida mais ou menos assim: Deus não precisa de mim, de você, e nem do restante da criação, para nada. Por isso, amigão, baixe a bola, bebê. Você não é o centro do coração de Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho. E assim, eu sei que os evangelistas nessa hora piram, porque a gente tem aquela ideia de cuidado com a alma. Continue, é isso mesmo, a gente precisa cuidar das pessoas mesmo. Dar a vida mesmo, se preciso for, irmão. Cuidar, mas Deus não precisa de mim, de você para ser Deus. Ele é Deus independente da sua criação. Quando estão entendendo isso? Nós podemos glorificar a Deus, toda a criação glorifica a Deus. Mas Deus, irmãos, é autônomo, no sentido de depender de mim, de você. Ele não deixa de ser Deus porque você abandonou Ele. Ele não deixa de cumprir o que Ele tem para cumprir porque você simplesmente birrou e não quer fazer o que Ele diz para você fazer. Deus é absolutamente independente e Deus é absolutamente autossuficiente. Amém, gente? Agora, mesmo sendo independente, mesmo sendo autossuficiente, Ele decidiu fazer uma aliança com o homem. Ele decidiu fazer isso. Ele, amém? Ele decidiu nos inserir na sua ação. Às vezes a gente fica, eu já vi muita gente dizendo que a gente precisa levantar logo para fazer, porque Deus tem pressa. Não, e assim, isso é uma opinião particular, tá, gente? Não é uma doutrina, não está na Bíblia. Você pode discordar de mim, mas assim, eu não penso que Deus tem pressa. Porque pressa é uma característica de quem está atrasado. Deus, ele não se atrasa, Deus é preciso. Quando eu digo que a gente tem que levantar ele logo, porque senão as nações vão se acabar, o povo vai se perder, todo mundo vai morrer. Eu estou dizendo assim, cara, se a gente não fizer alguma coisa, Deus não vai dar conta de resolver o que ele precisa resolver. Então nós temos que dar a nossa forcinha. Nada do que eu e você podemos fazer pode mudar quem Deus é. Quantos de nós, irmãos, no meio de toda essa pandemia, essa loucura toda, não pensamos que Deus perdeu o controle? Quantos de nós não oramos dizendo assim, Jesus, onde é que tu está? O que está acontecendo? Eu prefiro pensar que Deus tem o controle de tudo nas mãos.
Amém? Então, Jesus ele concede autoridade para os seus discípulos, não é? Nós falamos sobre isso aqui em Mateus capítulo 28. Ele dá para os seus discípulos autoridade. Ele não promete em momento nenhum que eles não passariam por dificuldades. A única coisa que ele promete é: eu estarei com vocês todos os dias, até os últimos dias. O que ele está prometendo, irmãos? Ele não está dizendo que nós não sofreríamos. O que ele está dizendo é que nós não sofreríamos sozinhos. Ele está prometendo aliança, ele está prometendo relacionamento. A grande questão nesse tempo não é o que você vai fazer, mas com quem você está fazendo. Não é a obra, é a companhia. Quando Jesus começa a falar, né, ele multiplica pão, multiplica peixe, a galera vai até ele fala assim: vocês estão atrás de mim só por causa do pão que vocês comeram. É só por causa daquilo que eu posso dar para vocês, é por isso que vocês estão me procurando. E aí ele começa a bater na galera, os discípulos estão sentados no altar assim, ó, na cadeira atrás do púlpito. Ele vira para o discípulo e fala assim: vocês não querem, o povo começou a ir embora, ele falou assim: vocês não estão querendo ir embora também? Os coitados, não tinha nada a ver com a história. Imagina os discípulos sentados ali: gente, mas o que a gente fez? Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro vira para ele e canta a música do Morada. Não é? Só que Pedro cantou da maneira certa. Ele não falou assim: para onde eu irei? Ele fala assim: para quem eu irei? Porque a questão não é o lugar, a questão é a pessoa. Você entende isso? Sem Jesus, irmãos. Ele disse: se Jesus estiver no inferno, é para lá que eu quero ir. Porque eu quero a presença dele. Você entende? Pedro fala assim: Jesus, deixa eu te falar, não tem mais lugar. Pode ficar aqui, pode ir para onde você for. Para quem nós iremos? Queridos, não é para onde você está indo, mas é com quem você está indo. Nós estamos muito preocupados com o lugar, com o destino, mas a gente não se preocupa mais com a companhia. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então somente homens de aliança poderão trabalhar nessa edificação. Homens de relacionamentos saudáveis. Quem vive em guerra não edifica, não constrói. Preste atenção numa coisa: a Bíblia fala que Davi, o apóstolo Kleber falou sobre ele aqui. Davi, irmãos, pegou todos os recursos que tinha. Davi pegou toda a planta do templo. Davi entregou na mão de Salomão e ele exerceu paternidade sobre Salomão. Irmãos, o que é paternidade? Paternidade é você deixar todo o material para o teu filho construir, entregar para ele um modelo, ele constrói e ele fica com a fama. O nome do templo é Templo de Davi? É Templo de Salomão. Só teve o trabalho de montar o Lego. O recurso foi Davi que deu. A planta, ó, você vai fazer com isso, desse jeito. Vai lá e monta. Aí Salomão monta o Templo de Salomão. Não é? Quando ele estava trabalhando na construção do templo, a Bíblia diz que um rei muito amigo de Davi, chamado Irão, vai até ele e oferece para ele recurso. E aí Salomão começa a falar para Irão que ele já tinha todo o recurso e tal, e ele fala uma coisa que me chamou a atenção. Ele fala assim: Irão, o meu pai Davi não pôde construir o templo por causa das guerras que ele estava envolvido. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É que quem vive em guerra não edifica. Quem vive em guerra não constrói. Sabe por quê? Porque quem vive em guerra gasta muito tempo tentando vencer a guerra. Um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Irmãos, e assim, ó, depois que eu tomei essa decisão, eu confesso para você que eu vivo mais em paz. Sabe o que eu decidi? Eu decidi perder a guerra. Se você vier discutir qualquer assunto comigo, você pode ter certeza, você já ganhou e eu já perdi. Eu te dou a razão e fico com a paz. Você entende? Pode ganhar, pode vencer a guerra. Um dia Deus falou comigo assim: sabe qual é a maneira mais rápida de você acabar com uma guerra? Mais rápida. Falei: não. Ele falou assim: é perdendo ela.
perde que a guerra acaba logo. Então tá bom, querido, você está certo, eu estou errado. Pronto, fica com a razão e eu fico com a paz, está tranquilo. E eu vou continuar trabalhando na edificação. Irmãos, o Brasil tem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus. Mas muitos desses homens de Deus estão gastando tempo para tentar provar que está certo. Estão entrando em guerras para tentar provar que tem a razão. E sabe qual é o problema disso? É que quem vive em guerra não constrói. Por isso Deus falou assim: Davi, está guerreando demais, sai, você não vai poder construir o templo. Deus está nos chamando para um outro nível de aliança. Deus está procurando homens e mulheres de aliança. Agora, na nossa perspectiva, irmãos, não tem problema nenhum se a gente quebra aliança. Não é assim? Se eu não gosto, eu saio. Se deu errado, se não faz do jeito que eu quero, eu mudo, eu saio, eu largo a... Agora, na perspectiva do rei, não é assim. Escute uma coisa. Se um homem quebra o termo do pacto, se o homem quebra a aliança, a consequência é a morte. É assim que funciona no reino. Se alguém quebrou a aliança, alguém vai ter que morrer. Sangue terá que ser derramado. Sabe por quê? Porque na perspectiva do reino, na visão do reino, pacto é uma relação que envolve vida ou morte. Aliança, queridos, é um pacto de compromisso total. Então vamos lá. Adão pecou. Quando ele olhou, ele viu que estava nu. Sim ou não? O que ele fez? Ele foi lá, pegou folhas, costurou e se cobriu. Quando Deus encontrou ele, Deus falou assim: não é assim que funciona. Você não pode fazer nada para resolver o problema da quebra de aliança. Aí o que Deus fez, irmão? Deus foi lá, pegou, matou uns animais, derramou o seu sangue para cobrir a nudez do homem. Sabe por quê? Porque para restaurar uma aliança tem que haver morte. Entendido aqui? Agora segura aí que nós vamos aprofundar mais o negócio e agora provavelmente você vai bugar. Gênesis capítulo 15. Aliás, Gênesis capítulo 12. Deus propõe para Abraão uma aliança. Aliás, Deus faz para Abraão uma promessa. Gênesis capítulo 12. Verso 1, 2 e 3. Você não precisa ler, vamos aqui, olha para mim aqui. Você precisa ler em casa, tá? Mas para a gente correr aqui. No capítulo 12 de Gênesis, Deus faz para Abraão uma promessa. Essa promessa, ela se divide em 3 partes. Ele promete para Abraão um território, daria para ele uma terra, e essa terra é literal. Ele não está falando do céu, não está falando do espaço, ele está falando da terra, um espaço de terra. Ele promete para Abraão que ele daria para ele um filho, e ele promete para Abraão que a sua descendência tocaria as nações, conquistaria as nações. Você já leu isso na Bíblia? Sim ou não? Dessas 3 promessas, 2 delas envolvem apenas o povo judeu, que é a promessa do território e a promessa do filho. A terceira promessa alcançava todas as nações, que é a descendência dele tocando as nações. Tranquilo? Passam 3 capítulos, e em uma outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, a gente fala especificamente sobre essas 3 alianças. Mas passa 3 capítulos de Gênesis, chega no capítulo 15. E Abraão começa a questionar Deus. Aí ele fala assim: Deus, há 3 capítulos atrás, você fez uma promessa para mim, que eu teria um filho, que a minha descendência tocaria as nações. Deixa eu te perguntar, eu ainda não tive esse filho, e quem vai herdar a minha herança, quem vai tocar as nações, é o meu servo Eliezer? Aí Deus agora propõe para Abraão um outro nível. Porque em Gênesis 12 ele faz apenas uma promessa: beleza, eu vou, aquele negócio lá eu vou fazer. Gênesis 15 não, ele agora propõe um pacto.
Gênesis 15, ele propõe uma aliança. Irmãos, quando você olha para a Bíblia, você vê no mínimo 5 alianças. Então assim, abrindo parênteses rapidinho aqui. Acabe com aquela história de dizer que o Velho Testamento já passou, já caducou, a velha aliança. Quando você fala em velha aliança, você não está falando de todo o Velho Testamento, porque o Velho Testamento não fala apenas de uma aliança. O Velho Testamento fala da aliança que Deus fez com Noé, fala da aliança que Deus fez com Abraão, sim ou não? Fala da aliança que Deus fez com Moisés, fala da aliança que Deus fez com Davi. Se você disser para mim que o Velho Testamento caducou e que a velha aliança já era, você está dizendo para mim que tudo que Deus prometeu no Velho Testamento ele já cumpriu. Eu não vou nem mexer nas outras alianças, mas nessas 3 promessas que Deus fez para Abraão, quantas se cumpriram? Todas elas? Não. O povo de Israel conquistou o seu território, sua terra, completamente, não tem mais risco de perder? Não. Nós estamos vendo todo dia aí o território de Israel sendo ameaçado. Sim ou não? A descendência de Abraão já conquistou todas as nações? Não, ele só teve um filho, então só se cumpriu uma, falta 2. Entendido? Então e aí, como é que vai fazer? Se essa promessa não se cumpriu, Deus mentiu? Sim ou não? Teve um dia que, segura Gênesis capítulo 15 aí, nós vamos voltar aí já. Mas teve um dia que Jesus foi questionado por um grupo religioso chamado saduceus. Os saduceus, eles eram contra o princípio da ressurreição. E aí eles vão até Jesus e fazem uma pegadinha. Eles falam assim, Jesus, eles usam lá a lei que Moisés escreve em Levítico, né, que se o marido morre, o irmão dele pode casar com a viúva para poder dar continuidade à sua descendência. Né? Você já leu isso na Bíblia. Aí eles vão fazer uma pegadinha com Jesus. Ele fala, Jesus, vamos lá, vamos supor que a mulher é casada com um cara, esse cara morre, o irmão dela casa com ela. O irmão dele casa com ela. Aí esse segundo irmão morre, o terceiro irmão casa. Eles perguntam isso por 5 vezes. Aí eles falam assim, naquele dia, no dia da ressurreição, eles estão falando de quê? Do passado, do presente ou do futuro? Eles estão falando do futuro. Eles apontam agora para o futuro. Naquele dia que todos irão ressuscitar, quem é o marido dela? Guarde isso, eles estão falando do futuro. Jesus vai responder para eles. É como se eles tivessem segurado a mão de Jesus e levado ele para o futuro. Jesus, aqui, nesse dia, quando todos ressuscitarem, quem vai ser o marido da mulher? Eles estão querendo confrontar o princípio da ressurreição. Aí Jesus fala assim, a resposta que ele dá parece que é desconexa da pergunta que eles fazem. Porque ele responde assim, deixa eu te falar, eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Escuta, eles estão falando do futuro. Eu sou Deus daqueles que estarão vivos nesse dia. Entendeu isso? Aí logo depois ele fala assim, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Espera aí. Se ele prometeu no passado algumas coisas para Abraão e ainda não cumpriu, ele está dizendo que ele ainda não cumpriu, porque essas promessas não eram para ser cumpridas no passado, elas serão cumpridas no futuro. Porque Abraão, no futuro, vai estar vivo para que essas promessas se cumpram. Pastor, como que você sabe disso? Gênesis capítulo 15, aliança. Quando ele muda o nível do Gênesis capítulo 12, uma promessa, para Gênesis capítulo 15, uma aliança, ele propõe uma cerimônia. Sabe por quê? Porque Deus, apesar de ser pessoal, ele não é informal. Ele poderia dizer assim, gente, beleza, nós temos uma aliança agora, Abraão. Não, ele fala assim, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma cerimônia. Aí ele propõe para Abraão uma cerimônia que era muito comum na sua época. Como era essa cerimônia? Me ajuda aqui, irmão. O que essa cerimônia dizia? Nós vamos cortar uma aliança, ou nós vamos fazer uma aliança. Nós pegávamos alguns animais, partíamos ao meio, fazíamos um caminho, colocávamos uma banda do animal de um lado, outra banda do outro, fazíamos um caminho.
e nós dois passávamos entre os animais, declarando que estávamos firmando uma aliança. E quando nós firmávamos essa aliança, nós estávamos dizendo assim: olha só, se um dos dois quebrar a aliança, vai acontecer com quem quebrar aquilo que aconteceu com esses animais. Você entendeu isso? O que ele está dizendo? Se quebrar a aliança, vai ter morte. Obrigado. Aí Deus pede para Abraão preparar esse cenário. A Bíblia diz que Abraão vai, prepara o cenário, coloca os animais, corta, e depois o que ele faz? Ele dorme. Como assim ele dorme, irmão? No ápice do negócio, ele pega no sono. Na hora de passar no meio do negócio, ele dorme. A Bíblia diz que depois de um tempo ele acorda e ele tem uma visão. Ele olha para entre os animais. E a Bíblia não fala que tinha mais de uma pessoa falando com ele. A Bíblia fala de um só. Mas quando ele acorda, ele vê uma tocha de fogo e alguém como uma lamparina. Ele vê duas pessoas passando entre os animais. Sabe por que Deus fez Abraão dormir? Deus estava dizendo assim: Abraão, é o seguinte, você é um homem corrompido pelo pecado. A partir de agora eu vou firmar contigo uma aliança. E para mim, quem quebra a aliança, morre. Só que a aliança que eu vou fazer contigo é unilateral. O que isso significa? O cumprimento dessa aliança só depende de mim. Eu não vou deixar você se envolver nela, porque se você se envolver nela, você não consegue cumprir, porque você está afetado pelo pecado. Então dorme. Aí quem que ele chamou para passar com ele no meio dos animais? Por que você acha que Jesus teve que vir para a cruz? Ah, meu amigo. Por que você acha que ele teve que vir e derramar o sangue para cumprir o que ele prometeu para Abraão? Ele está dizendo assim, ó, eu vou cumprir o que eu prometi. Eu não vou deixar você se comprometer, porque você não vai dar conta. Como é que você sabe que Abraão vai estar no final de tudo? Como é que você sabe que Abraão vai estar nos últimos dias e o que ele prometeu no passado se cumpre no futuro? Porque ele firmou um pacto. Porque ele firmou uma aliança. (5:15) Acho que tá bom, né, gente? A aliança com Deus, irmãos, envolve a nossa vida. Se você firmou um compromisso com Ele, e aí você chega para Ele e fala assim, eu não quero mais, Ele está dizendo assim, pode me matar. Sabe por que você não morre mais? Porque tem um sangue que te cobre. Escuta uma coisa, irmãos. A cruz, para mim e para você, é como Gênesis 15 para Abraão. A cruz é Deus dizendo assim, ó, que eu prometi aqui, eu estou firmando uma aliança que eu vou cumprir. Abraão, em Gênesis 12, eu apenas prometi, mas em Gênesis 15, eu firmei um pacto. Eu firmei uma aliança. Eu me comprometi com o seu cumprimento. A cruz, irmãos, não é o ápice. A cruz foi um marco, sim. Mas existe um evento que nos espera no futuro. Você entende isso, irmão? E a pergunta que eu faço para você para terminar é: que nível que está o seu compromisso com Ele? Que nível que está a tua aliança? A tua relação com Deus é de compromisso total? Você está pronto para viver esse nível de aliança? Você está pronto para assumir esse nível de aliança e dizer assim, Senhor, se eu não cumprir, pode me matar? Você está pronto, irmão? Você
Você está pronto para firmar esse compromisso, dizendo assim, ó, se eu não cumprir, eu morrerei. Sabe por que nós não temos coragem de assumir esses níveis de aliança? Porque, queridos, assim, ó, nós queremos relacionar com um Deus pactual, sem nos comprometermos com um pacto. É como aquele casal que vive 10 anos morando junto, mas quando fala em casamento, ele pula lá fora. Ele quer o prazer que o casamento traz, mas não quer viver debaixo da responsabilidade que ele exige. Por isso que eu vou para a igreja, vou para minha casa, vivo minha vida, não assumo compromisso de nada, não assumo compromisso com Deus, não faço nada, mas estou indo lá, dou meu dízimo e tal. Eu quero o prazer que a presença de Deus me dá, mas eu não quero carregar o peso da glória, da arca que ela exige. Por isso é muito mais fácil vivermos, irmãos. É muito mais fácil nós movermos recursos na informalidade. É muito mais fácil você ter uma empresa sem ter que registrar o CNPJ, sabe por quê? Porque se você registra o CNPJ, você tem que pagar imposto. Você pegou aí? É muito mais fácil mover recursos na informalidade. Porque sem a formalidade, na informalidade, eu não preciso pagar tributo. Sabe por que eu não quero assumir um compromisso como esse com Jesus? Porque para isso eu tenho que pagar um preço. Você entende isso? Lucas capítulo 14, verso 28, põe para a gente aí. Na informalidade você não precisa pagar o preço. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo ou as despesas e verificar se tem meios para concluir? Se você está querendo cooperar na edificação, você tem que calcular o custo. Se você não está disposto a pagar o custo, você está querendo viver uma vida sem aliança. Se você não está disposto a pagar o preço, se você não está disposto a arcar com os custos, você não está autorizado a edificar. Irmãos, Salmos 96, verso 7 diz assim, ó: tributai ao Senhor glória e força. Tributar o que é? Pagar tributo. Pagar um preço. Escute uma coisa, não existe reino na informalidade. Não existe reino na marginalidade. Não existe reino na clandestinidade, meu amigo. Não existe reino de domingo à noite. Ou é a vida ou não é nada. Ou eu tenho um compromisso total, essa é a lei do pacto, essa é a lei da aliança. Ou é uma vida dedicada ao Senhor, ou não é nada. Ou você tem um compromisso de vida ou morte, ou você não tem compromisso nenhum. Não existe meio termo. É assim que Deus trabalha, porque é assim que Deus é. Amém? Vamos terminar? Vamos orar para a gente concluir? Pensa um pouquinho aí naquilo que foi dito. Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado pelas palavras que o Senhor liberou nessa noite. Aliás, nessa tarde. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Oro pelo coração dos meus irmãos, que saiamos daqui nessa tarde edificados por aquilo que o Senhor liberou. Em nome de Jesus. Amém.